distribui um arquivo de configuração para o telefone e, ao iniciar uma chamada entre os dois telefones que estão configurados para essa parte de criptografia, o equipamento central, ao estabelecer a chamada, distribui para ele chaves simétricas de 128 bits. E o que acontece com ele? Todo o tráfego de voz entre as duas chamadas não passa mais pelo elemento central, a ligação fica direta entre as duas pontas, passa a ser de forma criptografada. Bem, esse slide aqui mostra o que hoje que eu falei dessas comunicações unificadas, né? A gente tem um cenário aqui de ter telefones convencionais ligados à rede pública, né? Telefones celulares, uma coisa que já está no mercado hoje, já tem modelos do que a gente chama de telefones, duofones, que eles, além de serem telefones celulares, eles têm essas conexões Wi-Fi e dentro deles existem protocolos utilizados pela tecnologia da telefonia IP, protocolo de sinalização SIP ou H323. O que acontece então? Esse telefone aqui, no momento que ele entra num ambiente, por exemplo, que tem uma rede sem fio, ele identifica aquela rede sem fio, ele se conecta e ele passa então a obter as duas linhas, a linha dele celular, que já trazia com ele, e a linha dele atribuída pelo VoIP, né? Ele vai conseguir seguir esse caminho aqui e se registrar no PBX IP. Então, esse cenário aqui mostra toda essa unificação, tanto da telefonia convencional, hoje com a telefonia móvel, né, e a telefonia IP. Bem, estudos de caso, né, na Marinha. Então, eu vou passar aqui 5 casos que a gente usa na Marinha, dessa parte de VoIP. O principal aqui, o primeiro, né, é o backbone da AMB, né, que a gente tem hoje, né, como mostrou o comandante Floresta, todos os links aqui do frame relay ligando todos os distritos, né, e as comissões navais. Então, hoje nós temos todo esse VoIP sobre o frame do frame relay, sobre o link do frame relay. Nas configurações que eu vou mostrar aqui dos roteadores, em grande parte desses roteadores distritais, nós estamos fazendo uma ampliação dos 12 canais de voz para 30. O que significa esses 12 canais de voz aqui? Significa que pode haver no máximo 12 chamadas simultâneas, seja chegando ou saindo do distrito. Por isso que acontece muitas vezes você tentar fazer uma ligação e dar aquele sinal de congestionamento. É que todos os ramais que interligam a central telefônica ao roteador de saída, que é o gateway, estão preenchidos naquele momento. Então, a DCTIM, junto com o CETIM, está fazendo um esforço grande para ampliar esses canais. Mas seria simplesmente ampliar nessas localidades. O que acontece é que no momento que a gente amplia as pontas, como grande, acho que mais de 75%, 80% das ligações são destinadas à área do primeiro Distrito Naval, ao Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro tem que ter suporte também para receber todas essas chamadas. Então não é simplesmente você aumentar as pontas, né? Existe a necessidade de aumentar também em grande parte aqui a nossa estrutura aqui no primeiro distrito, de forma a ter capacidade de receber todas essas chamadas. Isso aqui é a informação de quanto ele consome de banda, que a gente procura utilizar o codec aqui, eu vou falar um pouquinho da matéria do codec 729, que é um codec que comprime bastante a voz, né, de forma a utilizar menos banda no nosso link, né, que já é restrito. O que a gente coloca, tem políticas, né, nos nossos roteadores, da prioridade à voz, essa parte de QoS, que a gente procura dar prioridade, já que a nossa banda não é larga, e o consumo é muito grande, a gente procura dar prioridade na configuração dos roteadores. Né? E o plano de numeração fixa, que foi feito nos primórdios, foi bem feito dessa maneira, facilita muito para a gente, para hoje, configurar as rotas que vão levar as chamadas a cada destino. Né? Então, nesse desenho aqui, o que acontece hoje, então, quando você pega o seu telefone lá no terceiro DN, por exemplo, ele sai, entra no PABX, lá do terceiro DN, na central do PABX diz lá, quando você diz 8110, por exemplo, indica, se é 8110, eu devo jogar para o roteador. O roteador tem configurado uma rota nele, dizendo 8110, eu devo apontar para o roteador do primeiro distrito naval. Chegando aqui, ele encaminha isso para o PABX e finalmente chega até o telefone. Dessa maneira que acontece, todas as nossas chamadas REPELMAS hoje têm um custo zero. A gente utiliza, né, os links que a gente já paga hoje para a Embratel, para transferir dados, a gente aproveita também para passar voz nesses links. Então, o custo desse projeto foi de cerca de R$400 mil na época, na compra de equipamentos, de roteadores para os distritos,
colocar placa de voz nesses roteadores, né? Na época foi gasto a parte de curso, de equipe. O total gasto no projeto foi 412 mil reais. Estudos nossos mostrou que o projeto se pagou em 4 meses, né? Que é uma economia de cerca de 1 milhão e 200 mil reais por ano em ligações que a Marinha gasta. Eu posso dizer para vocês que eu monitoro isso diariamente. Durante o horário do expediente no 1º Distrito Naval, é praticamente o tempo todo 100 canais de voz desses estão ocupados. Isso significa dizer o seguinte, que durante 8 horas da manhã até 16 horas, até 17 horas, o tempo todo tem em torno de 100 chamadas ativas o tempo todo. Se a gente for fazer uma conta disso do que daria em minutos, ligando para fora, aí, botando um distrito, como Brasília, por exemplo, se for fazer um cálculo, a gente veria quanto a gente está gastando de telefone aí diariamente, se não tivéssemos optado por essa solução. A manutenção é bem barata, né? Praticamente botamos aqui 20 mil reais, acho que talvez nem chegue a isso, só se acaso ou outra variar algum tipo de placa, mas isso não acontece com frequência. Bem, o segundo caso, forças operativas no mar e terra, é uma solução também que veio com o advento da utilização de satélites nos navios, na Monex Ray. Então hoje aqui nós temos aqui o NAI São Paulo, por exemplo, tem outros navios que possuem também a Monex Ray, Mandacaú, viaturas no Haiti, que hoje a gente consegue colocar, fazer o quê? Chamadas, retelma, para esses navios no mar e lá no Haiti, né? Tem toda essa parte de conectividade utilizando satélites que faz chegar até a nossa rede pública nosso retelmo e também a rede pública, né? Vale ressaltar que permite também a essas unidades realizar chamadas no Rio de Janeiro, chamada em Brasília, como for, ligações de DDD, enfim. Está franqueado a esse pessoal tudo isso. E isso, quais os nossos desafios em relação a isso? Né? Primeiro que a banda satelital não é tão grande assim, né? Existem delays, atrasos, porque está sendo uma transmissão via satélite, né? E em paralelo a isso também havia tráfego de dados junto com a voz. E os resultados que foram obtidos foi a flexibilidade operativa, onde você é capaz de falar com a unidade que está no mar a qualquer momento, né? Economia, obviamente, e aí um foco importante também é a moral da tropa, né? Que permite hoje, em caso de necessidade, fazer chamadas, receber chamadas, né? Que não venham atrapalhar lá, obviamente, o serviço. Bem, comissões navais no exterior também, a CNBE e a CNBW, ela tem uma estrutura similar a essa. Basicamente, hoje, é como se a CNBE e a CNBW estivessem dentro da Recim, fisicamente, aqui elas dentro da Recim, aqui, elas fazem parte da nossa rede, estão ligados hoje através de um túnel VPN aqui com a Marinha, todo o tráfego de dados dela vem por esse túnel, e nós também colocamos a solução de VoIP lá. A diferença um pouquinho aqui que a gente utiliza é que a gente definiu naquele momento que foi contratado serviço, a banda também foi contratada da internet, não era tão larga assim. Ultimamente ela tem sido mais fácil, a gente conseguir aumento de bandas, mas no projeto inicial a gente decidiu não fazer a voz passar pela VPN. Por quê? Toda VPN, como você encapsula aquilo, você está causando um overhead naquilo, aumentando o tamanho do pacote, e isso podia prejudicar a qualidade da voz, né? Desafios que nós tínhamos em relação a isso são grandes. Por quê? Tinha a questão de como garantir QoS na internet, não é isso? Existe essa preocupação, que a voz é super sensível à parte de qualidade de serviço, né? Nós realizamos segurança, toda essa parte de segurança através desses firewalls, né? E como eu falei, o tráfego de voz não é VPN.